Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre exposição vertical ao HIV. O que eu tenho que falar sobre isso, né? Várias coisas para prevenir essa transição vertical. A primeira coisa é cuidados de sala de parto e de pós-parto imediato. A gente precisa realmente ter esses cuidados para diminuir esse risco. A primeira recomendação é fazer um parto empelicado sempre que possível, ou seja, aquele parto que a criança está cheia das membranas e com isso ela não tem tanto contato com as secreções maternas, reduzindo o risco de transmissão. Outra recomendação é fazer o clampeamento imediato do cordão umbilical sem ordenha, independente se a criança nasceu bem ou não. Felipe, beleza, isso é recomendado? É a recomendação mais utilizada, porque é aquela que está lá no nosso PCDT. Entretanto, a gente tem um documento científico assinado pela FEBRASGO, assinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que a Organização Mundial de Saúde defende a possibilidade do clampeamento oportuno quando a mãe foi adequadamente tratada para o HIV durante a gestação e a sua carga viral ela é indetectável. Mas, de novo, apesar de nós termos esse documento científico, o que é mais utilizado é o que está no PCDT. Inclusive, ele é mais atual. Por isso que a gente pede para que essa seja a conduta. Outra recomendação é o banho e a limpeza das secreções, de forma, pessoal, a ser feita ainda na sala de parto. É aquele banho com água corrente. Então, a criança que nasceu e que está estável, leva ela para fazer o banho e a limpeza das secreções. Ah, Felipe, a minha criança precisou de reanimação neonatal. O que é que eu faço? Primeiro reanima e depois dá o banho, tá? Pelo amor de Deus. Tem que dar o banho depois que estabiliza essa criança. A quarta recomendação é que naquela criança que tem indicação de aspiração de via aérea, aspiração de conteúdo gástrico, isso seja feito de forma delicada, para evitar traumas dessa mucosa. A gente também tem a recomendação de colocar o recém-nascido junto à mãe o mais breve possível para fortalecimento do vínculo desse binômio. Inclusive, tem que encaminhar essa criança para o alojamento conjunto. O alojamento conjunto vai também ser feito na condição de uma possível transmissão vertical do HIV. Tem que ser feito, a gente tem que melhorar esse vínculo. E por último, a gente precisa iniciar as medicações antirretrovirais de forma precoce, de preferência na sala de parto, de preferência ali naquelas primeiras 4 horas de vida da minha criança. Felipe, terminou as recomendações? Terminou, pessoal. Mas tem um detalhe que você não pode esquecer. Esse aqui. Essa criança, ela não vai amamentar, porque existe o risco de transição vertical através do aleitamento materno. Então, a mãe que é HIV positivo, ela não amamenta. E você precisa prescrever a inibição da lactação. Lembra lá da cabergolina? Tem que ser prescrita nessa condição. Outra situação que você precisa imaginar nessa prevenção da transição vertical do HIV são as condutas que vão acontecer tanto ainda na maternidade quanto no segmento dessa criança. Então, a primeira coisa que a gente já comentou é iniciar a TARV o mais precoce possível. De preferência, Felipe, até 4 horas. Até 4 horas seria o momento ideal para que a criança tomasse as primeiras doses dos esquemas antirretrovirais. E para a gente definir qual é o esquema antirretroviral que essa criança vai ter acesso, a gente precisa classificar o seu risco. É classificar o risco que ela tenha tido a transição materna em baixo risco e alto risco. Como é que a gente classifica? A gente vai avaliar essas 3 variáveis. Para que eu diga que essa criança ela é de baixo risco, a mãe tem que ter feito TARV desde a primeira metade da gravidez, ela tem uma carga viral indetectável após a 28ª semana e ela não teve falha na adesão à TARV. Então, se a minha mãe teve essas 3 características, a criança é considerada como sendo de baixo risco. Felipe, a criança é de uma mãe que um desses parâmetros não foi atendido. Ela é o quê? Alto risco. Então, se ela não é baixo risco, automaticamente ela vai para alto risco. Felipe, por que essa classificação é importante? Porque, conjuntamente à idade gestacional, a gente vai definir a TARV, o esquema que a criança vai ter acesso. Então, se a minha criança ela é considerada baixo risco, independente da idade gestacional, ela vai fazer monoterapia. Ela vai fazer o AZT. Sabe o que é AZT? Zidovudina. Então, ela faz só o AZT por 4 semanas, 28 dias. Olha a regra dos 4 aí, ó. Começo a TARV até 4 horas de vida. Por quanto tempo? 4 semanas. Olha aí, coisa legal. Não esquece, zidovudina é a única medicação a ser utilizada nas crianças de baixo risco. As crianças de alto risco e que sejam prematuras
com menos de 34 semanas de idade gestacional também só recebem azidovudina. Então, a azidovudina também vai ser feita em monoterapia nessa condição. Nas outras faixas de idade gestacional, a gente vai fazer terapia tríplice. Criança tem 34 a 37 semanas, eu vou fazer quem? Azidovudina, que está feita em todos os esquemas, independente do risco e da idade gestacional. O 3-TC, que é a lamivudina, também por 28 dias. E a nevirapina, o NVP. Só que a nevirapina, diferente de todas as outras medicações, é apenas por 14 dias. E nas crianças que foram de alto risco e termo, ou seja, 37 semanas ou mais de idade gestacional, fazem a terapia tríplice. É a mesma azidovudina, é a mesma lamivudina e quem entra no lugar da nevirapina é o ralotegravir, também por 28 dias. Então notem, pessoal, esse é o esquema para crianças. Então ela precisa ter a avaliação da idade gestacional e também do risco de transmissão materna, se é baixo ou se é alto risco, para definir isso. Então eu defini se a criança vai fazer a medicação, qual medicação, comecei antes de 4 horas e agora eu preciso seguir a criança. Eu preciso fazer a avaliação sequencial dessa criança. Então essa avaliação sequencial começa com a carga viral. Então a gente vai fazer em 4 momentos de forma obrigatória. Ao nascimento, 14 dias, 2 semanas após o término da TARV, então lembra, TARV são 4 semanas, 28 dias, então 2 semanas após 6 semanas e 8 semanas após o término da TARV. Felipe, deu uma carga viral positiva, o que é que eu faço? Colho o mais rápido possível, porque se eu confirmar que meu paciente tem carga viral positiva, confirmei o diagnóstico. Infelizmente, a criança teve a infecção do HIV transmitida de forma vertical. Felipe, a criança deu negativo ao nascimento, deu negativo 14 dias, com 6 semanas e com 12 semanas. O que é que eu faço? Paro de pedir carga viral. E aí eu continuo a avaliação, tá certo? De acompanhamento da criança. E com 12 meses eu solicito a sorologia, o anti-HIV. Se ele vier negativo, acabou, pessoal. Não houve transmissão vertical, todo mundo fica tranquilo, acompanhamento de rotina dessa criança. Entretanto, se aos 12 meses a criança vem com a sorologia positiva, existe a possibilidade de que tenha ainda anticorpos maternos em circulação na criança. Então eu vou lá e repito esse teste sorológico com 18 meses. Então a tentativa é que realmente ele esteja negativo para você dizer que não houve transmissão vertical. Outra coisa desse segmento do paciente com possibilidade de transmissão vertical do HIV é a profilaxia para o PPJ. O PPJ, que é o Pneumocystis jirovecii, ele é um agente etiológico de infecção oportunista, inclusive com a grande probabilidade de trazer um quadro grave. Então, no paciente que a gente não sabe se ele ainda foi ou não infectado, eu tenho que fazer a profilaxia até melhor definição. Então, por exemplo, na criança que tem até 4 semanas, ela está fazendo a TARV. Então, ela não precisa de profilaxia. Mas naquele paciente que está entre 28 dias, que terminou a TARV, até a segunda carga viral negativa, a recomendação é fazer a profilaxia. A gente vai fazer sulfatrimetropin 3 vezes por semana. Mas Felipe, e com 12 semanas, o que a gente faz com essa profilaxia? Olha comigo. Se você tem 2 cargas virais após o término da TARV da criança e elas continuam negativas, eu suspendo a profilaxia para o PPJ. A chance dessa criança ter sido infectada pelo HIV é muito baixa. Então pode suspender a profilaxia. Só que se a criança ela for infectada, aí a gente vai entrar em outra seara. Sabe por quê? Porque a gente mantém a profilaxia até 1 ano de idade e depois de 1 ano de idade, a definição da sua manutenção passa pelo CD4, pelos níveis de CD4. Então é uma conduta um pouco diferente. Existem outros exames que a gente solicita no segmento desse paciente? Existem, tá? A gente, em geral, solicita hemograma, função hepática e glicemia para definir o potencial de efeitos colaterais associados tanto à TARV que a criança tomou, mas também à TARV que ela foi exposta durante a gestação. Por exemplo, zidovudina, cursa com anemia. O paciente utiliza um inibidor de protease, ele vai fazer alteração metabólica. A mãe utilizou inibidor de protease, então vai alterar o metabolismo. Então, tudo isso está associado, tá, pessoal? Então, a gente utiliza esses exames para avaliar efeito colateral tanto da TARV da criança quanto da mãe, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. A outra condição é a investigação das outras infecções congênitas. As outras tostes, às vezes a gente coloca HTLV no meio. Então, isso é importante durante o segmento da criança, em especial se a gente realmente definir o diagnóstico dessa criança como infectado.
Então, sabendo disso, sabendo da prevenção da transição vertical e de segmento do recém-nascido exposto, a gente termina aqui esse bloco e vamos para o último bloco das outras infecções congênitas que a gente precisa estar sabendo.